Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. O Príncipe Sapo. Há muitos séculos, quando desejar adiantava alguma coisa, vivia um rei cujas filhas eram bonitas. Mas a mais jovem era tão linda que até o sol, que de alto via tanta coisa, não podia deixar de se maravilhar quando iluminava o rosto da moça. Perto do palácio do rei havia uma grande floresta escura e sob uma velha limeira havia um poço. Nos dias muito quentes, a princesa costumava ir à floresta e se sentar na beira desse poço de água fresca. Quando se cansava de não fazer nada, ela brincava com uma bola de ouro, atirando-a para o alto e tornando a apanhá-la. E esse era o seu jogo preferido. Aconteceu um dia que a bola não caiu em sua mão esticada, caiu no chão e correu direto para o poço. A princesa seguiu-a com os olhos, mas ela desapareceu, porque o poço era tão fundo que era impossível enxergar o seu fim. Então, a princesa começou a chorar de tristeza e nada a consolava. Quando estava se lamentando assim, alguém falou com ela. — O que aconteceu, princesa? Seu lamento comoveria o coração de uma pedra. Ela olhou para o lado de onde vinha a voz e viu um sapo esticando sua cara larga e feia para fora da água. — Ah, é você, seu espalha-água. Estou chorando a perda da minha bola de ouro que caiu dentro do poço. — Fique quieta então e pare de chorar, respondeu o sapo. Eu sei o que fazer, mas o que me dará se eu recuperar o seu brinquedo? — O que você quiser, meu querido sapo. Minhas roupas, minhas joias ou até a coroa de ouro que carrego na cabeça. O sapo respondeu: Não faço questão das suas roupas, nem das suas joias e nem da sua coroa de ouro. Mas, se você for carinhosa comigo e me deixar ser seu companheiro, sentar à sua mesa, comer no seu prato, beber no seu copo e dormir na sua caminha, se me prometer que fará tudo isso, eu mergulho e apanho sua bola. Prometerei o que quiser me pedir, se recuperar a minha bola. A princesa pensou: o que é que esse sapo velho e bobo está falando? Ele vive no poço coachando com seus amigos e não pode fazer companhia a um ser humano. Mas assim que o sapo ouviu a promessa, mergulhou a cabeça na água e desapareceu. Depois de algum tempo, voltou com a bola na boca e atirou-a na relva aos seus pés. A princesa ficou muito contente ao rever seu belo brinquedo, apanhou-o e fugiu. — Espere, espere! — gritou o sapo. — Leve-me com você! Não posso correr tão rápido! Mas de que adiantou coachar o mais alto que pôde? Ela não lhe deu atenção, apressou o passo para casa e se esqueceu do pobre sapo. E ele teve de voltar para o seu poço. No dia seguinte, quando ela estava sentada à mesa do jantar com o rei e os cortesãos, comendo em seu prato de ouro, alguma coisa subiu a escada aos saltos. Quando chegou ao alto, bateu na porta, chamando. — Filha mais jovem do rei, você precisa me deixar entrar. A moça correu para ver quem era. Quando abriu a porta e viu o sapo, tornou a fechá-la muito depressa, voltando à mesa assustadíssima. O rei percebeu que o coração da princesa estava batendo muito depressa e perguntou: — Minha filha, o que aconteceu? Tem um gigante à porta querendo raptá-la? — Ah, não! — respondeu ela. — Não é um gigante, é um sapo horroroso. — Que é que o sapo quer com você? — Ah, meu querido pai, na noite passada, quando eu estava brincando junto ao poço da floresta, minha bola de ouro caiu dentro da água. Eu chorei e o sapo foi buscá-la para mim. Depois, porque ele insistisse, prometi que seria meu companheiro de brinquedos, mas nunca pensei que ele fosse sair da água.
Agora, aí vem ele querendo entrar para me fazer companhia. O sapo bateu na porta pela segunda vez e cantou. Filha caçula do rei, me tome em suas mãos, peço eu. Não se lembra de que ontem me prometeu? Junto ao poço da floresta, filha caçula do rei, me tome em suas mãos, peço eu. Então o rei disse, o que você prometeu deve cumprir. Vá abrir a porta para o sapo. Então a princesa abriu a porta e o sapo entrou, arrastando as patas, acompanhando-a de perto até chegar à cadeira em que ela estava sentada. Pediu então, me levante e me sente junto a você. Ela hesitou, mas o rei mandou que fizesse o que o sapo pedia. Quando o sapo foi posto em cima da cadeira, exigiu ser levado para cima da mesa e disse, puxe o seu prato mais perto para podermos comer juntos. Ela obedeceu de má vontade, como todos podiam ver. O sapo jantou bem, mas a princesa não conseguiu engolir nem um bocadinho de comida. Por fim ele disse, já comi o bastante, estou cansado, me leve para o seu quarto e prepare a sua cama de seda para podermos dormir. A princesa começou a chorar porque tinha medo do sapo pegajoso, que ela nem ousava tocar e agora iria dormir com ela em sua bonita cama de seda. Mas o rei ficou muito zangado e disse, você não deve desprezar alguém que a ajudou na hora da necessidade. Então, a princesa agarrou o sapo com os 2 dedos, levou-o para cima e o colocou a um canto do quarto. Quando a princesa entrou na cama, ele se aproximou sorrateiro e disse, estou cansado, eu quero dormir tão bem quanto você. Leve-me aí para cima, ou eu contarei ao seu pai. Ela ficou muito zangada, apanhou-o e atirou-o com toda a força contra a parede, dizendo, você pode descansar aí, o melhor que puder, seu sapo horroroso. Mas assim que caiu no chão, ele deixou de ser um sapo horroroso e virou um belo príncipe de olhos meigos. E por vontade do pai, tornou-se o amado companheiro e marido da princesa. O rapaz lhe contou que fora enfeitiçado por uma fada má e ninguém mais poderia tê-lo livrado do encanto a não ser a princesa. Na manhã seguinte, quando o sol raiou, chegou uma carruagem puxada por 8 cavalos brancos como leite, com plumas brancas de avestruz na cabeça e arreios de ouro. Na traseira vinha Henrique, o fiel escudeiro do rei. O homem se angustiara tanto quando seu senhor fora transformado em sapo que mandara passar 3 tiras de ferro em torno do seu coração para evitar que ele se partisse de dor e pesar. A carruagem viera buscar o jovem casal para levá-lo ao reino do príncipe. O fiel Henrique ajudara os 2 a subirem na carruagem. Tinham viajado apenas uma pequena distância quando o príncipe ouviu um estalo na traseira da carruagem, como se alguma coisa tivesse se partido. Ele se virou e gritou, Henrique, a carruagem está se partindo. Não, senhor, a carruagem está segura, afirmo. Uma tira do seu coração se partiu ao meio, pois há muito sofro aflição e dor, enquanto o senhor foi sapo no poço, por força do feitiço da bruxa. Mais uma vez, ouviram o mesmo estalo e mais outra vez. O príncipe pensou que alguma peça da carruagem estivesse cedendo, mas eram apenas as tiras de ferro em volta do coração do fiel Henrique, que estavam se rompendo por força da sua imensa alegria com a libertação e a felicidade do seu senhor. Fim.